Olá! Já parou para pensar que para a gente conversar com o computador não dá para usar gíria, ironia ou duplo sentido? A gente precisa de uma linguagem com precisão total, quase cirúrgica. E hoje vamos desvendar a gramática desse idioma, a lógica matemática, a linguagem que, no fundo, permite que as máquinas pensem. Pois é, no nosso dia a dia, palavras como talvez, acho que sim, pode ser, funcionam super bem. Mas um computador vive num mundo de certezas absolutas. É sim ou não, verdadeiro ou falso, um ou zero. Qualquer tipo de ambiguidade é um problema. É exatamente aí que a lógica formal entra em cena, para eliminar qualquer incerteza e criar regras que são super claras e não têm exceção. Para a gente mergulhar nesse universo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que a gente precisa dessa nova linguagem. Depois, vamos conhecer as palavras básicas dela. Em seguida, a gente aprende a conectar ideias com o e o ou. Daí exploramos a causa e a consequência com o se. Então, e no final, a gente amarra tudo para ver por que isso é tão importante. Bora lá? A língua que a gente fala no dia a dia é cheia de nuances, né? É rica, é fluida, mas para a matemática e para a ciência da computação, isso pode ser um problemão. É preciso ter um sistema onde cada frase tenha um e apenas um significado, sem margem para interpretação. Essa é a base da lógica matemática, uma linguagem com regras bem estritas, pensada justamente para não ter confusão. Bom, se a lógica é um tipo de linguagem, vamos começar pelo mais básico, as palavras. Em lógica, essas palavras são as chamadas proposições. Elas são como os tijolinhos fundamentais, sabe? É com elas que a gente vai construir todo o nosso raciocínio. A definição formal está aí, mas a ideia é bem simples. Uma proposição é basicamente uma frase que afirma alguma coisa. E o ponto mais crucial é este. Essa afirmação tem que poder ser classificada como ou verdadeira ou falsa. Não existe meio termo, não existe mais ou menos. Ou é uma coisa ou é outra. Preto no branco. Olha só os exemplos, que fica bem mais fácil de pegar. Na esquerda, a gente tem 7 é maior que 3. Isso é uma afirmação que a gente pode dizer se é verdadeira ou falsa. No caso, é verdadeira. A outra, 4 vezes 5 é igual a 20. Também é uma proposição verdadeira. Agora olha na direita. Que horas são? Isso é uma pergunta. E parabéns é uma exclamação, um sentimento. Nenhuma das duas pode ser classificada como verdadeira ou falsa, né? Então elas não são proposições. Certo. Então já temos as palavras, que são as proposições. O próximo passo é aprender a gramática para formar frases mais complexas. É aqui que entram os conectivos lógicos. Eles funcionam como as conjunções na nossa língua, para ligar as ideias. Vamos começar com dois dos mais famosos, o e o ou. Vamos pensar numa coisa bem simples, um pedido na padaria. Se alguém diz que quer pão e queijo, o que se espera receber? Exatamente, as duas coisas. Se vier só o pão ou só o queijo, o pedido não foi atendido por completo, concorda? Essa é a essência do conectivo e. Ele é exigente. Na lógica, esse e tem um nome chique, conjunção, e ele é representado por esse símbolo que parece um A de cabeça para baixo. A regra é exatamente a do nosso exemplo do pão com queijo. O ponto crucial, que precisa ficar bem claro é, para uma frase com um e ser considerada verdadeira, todas as suas partes, sem exceção, precisam ser verdadeiras. E essa aqui é a famosa tabela verdade, que é tipo a prova visual dessa regra. Vamos olhar para a última coluna, a P and Q. Repara que ela só tem o V de verdadeiro lá na primeiríssima linha. Por quê? Porque essa é a única situação em que tanto a parte P quanto a parte Q são verdadeiras ao mesmo tempo. Em todos os outros casos, basta uma das partes ser falsa para a frase inteira ser considerada falsa. Agora vamos para o ou. Imagina que no menu do restaurante diz que a sobremesa do dia é pudim ou sorvete. Se o garçom trouxer pudim, tá certo. Se ele trouxer sorvete, tá certo também. E se por acaso ele trouxer os dois, ótimo. O único jeito do seu pedido vir errado é se ele não trouxer nenhum nem outro. Na lógica, esse conectivo é a disjunção, e o símbolo dele é esse V. A regra aqui, como a gente viu no exemplo, é bem mais flexível que a do e. A disjunção só vai ser considerada falsa em uma única situação, quando todas as partes que a compõem forem falsas. A tabela verdade dele mostra isso direitinho. Dá uma olhada na última coluna de novo. Ela é verdadeira em quase todas as linhas. A única combinação que resulta em F de falso é a última, quando tanto P quanto Q são falsos. Ou seja, basta ter uma única verdade no meio da história para a frase inteira já ser considerada verdadeira.
Beleza, agora a gente vai para um conectivo que é fundamental para construir argumentos, regras e, bom, quase tudo em programação, o famoso se então. Ele estabelece uma relação de causa e efeito, uma condição. Essa frase é basicamente uma promessa, um combinado. A ação de levar o guarda-chuva só vai acontecer sob uma condição: se chover. A chuva é a causa e levar o guarda-chuva é a consequência. Em lógica, a gente chama isso de condicional, e o símbolo é essa setinha. A parte do se, a condição, a gente chama de antecedente. A parte do então, que é o resultado, é o consequente. A melhor forma de pensar nisso é como uma promessa. E qual é a única forma de quebrar uma promessa? É se a condição acontecer, mas o resultado prometido não. Olhando para a tabela verdade, vamos focar no que mais importa. A segunda linha é o único caso em que o condicional é falso. Isso acontece quando a condição P é verdadeira, ou seja, choveu, mas a consequência Q é falsa. A pessoa não levou o guarda-chuva. A promessa foi quebrada. Em todos os outros cenários, a promessa se mantém de pé. Certo, mas e as duas últimas linhas da tabela? Por que elas são verdadeiras? Isso aqui costuma dar um nó na cabeça de muita gente. A lógica é a seguinte: se a condição inicial, no nosso caso, a chuva, nem chegou a acontecer, a promessa sobre o que fazer se chovesse nunca foi testada. E se ela não foi testada, ela não pode ser considerada quebrada. Se não choveu, não importa se a pessoa levou o guarda-chuva ou não. A promessa original não foi violada. Em lógica, uma promessa não testada é, por padrão, considerada cumprida. Ok, a gente viu todas essas regras, tabelas, símbolos, mas a grande pergunta é, e daí? Por que toda essa precisão é tão importante? A resposta está em como a gente usa esses pequenos blocos para construir raciocínios gigantes e complexos, principalmente dentro dos computadores. Então vamos recapitular rapidinho. O é o nosso conectivo exigente. Ele precisa que tudo seja 100% verdade. O ou é o flexível, que só precisa de uma verdade para ficar satisfeito. E o se, então, é o nosso testador de condições, que verifica se uma promessa lógica foi cumprida ou não. E aqui está o ponto central de tudo. Cada programa de computador, cada algoritmo de busca, cada prova matemática, tudo, no fundo, é construído com base nesses conectivos super simples que a gente acabou de ver. São eles que permitem que uma máquina tome decisões, siga regras e execute tarefas com a precisão que a gente não conseguiria ter. Eles são literalmente os tijolos que constroem o mundo digital. No fim das contas, dominar essa gramática é muito mais do que aprender matemática. É aprender a linguagem do raciocínio estruturado. E isso deixa a gente com uma reflexão final. Se sistemas tão complexos como uma inteligência artificial podem surgir de regras tão simples e claras, o que acontece quando a gente tenta aplicar essa mesma lógica ao mundo bem mais confuso e imprevisível das emoções humanas?